Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: Israel é uma democracia? No próximo dia 9 de abril, ocorrerão eleições parlamentares em Israel. Israel funciona sob um sistema parlamentarista, portanto, essas eleições parlamentares decidirão quem governará Israel a seguir. O governo de Benjamin Netanyahu, hoje é uma coalizão de direita, das forças de direita, laicas e religiosas do país, governa o Estado de Israel já há muitos anos e antecipou eleições para 9 de abril com o intuito de renovar o mandato de Benjamin Netanyahu, que é acusado de vários crimes de corrupção, está sendo investigado, mas que ainda conta com apoio importante da população judaica de Israel. Toda vez que há um processo eleitoral em Israel, e mesmo quando não há processo eleitoral em Israel, o sionismo sempre reivindica que Israel, ao contrário dos seus demais vizinhos do Oriente Médio, é a única democracia da região. Essa é uma afirmação constante dos defensores do Estado de Israel, é uma afirmação constante daqueles que se alinham às ideias sionistas. Mas isso é verdade? Israel é mesmo uma democracia? Ou isso é apenas uma peça de propaganda? Vamos tentar detalhar alguns aspectos para que essa discussão seja robusta, para que essa discussão seja eficaz. Primeiro elemento para o debate. Desde 1967, Israel ocupa territórios que não lhe pertencem. Ocupou territórios na Cisjordânia, ocupou territórios na faixa de Gaza, esses territórios da faixa de Gaza foram devolvidos. Alguns fragmentos da Cisjordânia também hoje estão sob a alçada da autoridade palestina. Também ocupou as colinas do Golã, também ocupou parte do deserto do Sinai, devolveu nos acordos de paz com o Egito em 79, mas até hoje preserva os territórios ocupados da Cisjordânia. É uma população enorme que vive nesses territórios ocupados. Primeiro elemento informativo: nenhuma das pessoas que vivem nos territórios ocupados, nenhum dos palestinos que vivem nos territórios ocupados, tem direito a voto. Não podem votar. Eles estão sob a tutela de Israel, eles estão sob o mandato de Israel, eles estão submetidos às leis israelenses, mas não podem votar. Em Israel somente podem votar os judeus, os cristãos, os drusos e a população árabe-palestina, árabe-israelense, perdão, que vive em Israel. Aqueles que vivem nos territórios ocupados não têm o título de eleitor. Em Israel, portanto, não é um homem um voto. Ocupa esses territórios sem que os cidadãos palestinos desses territórios ocupados tenham o direito de voto. Vejam só que curioso. Pode ser considerada uma democracia um país, primeiro, que ocupa territórios que não lhe pertencem. Segundo, que ocupando esses territórios não dê direito de voto aos palestinos que vivem nos territórios ocupados. Esse é um elemento para reflexão de todos nós. Segundo elemento, existe uma população árabe-israelense. São cidadãos árabes, cidadãos palestinos, que não saíram do território de Israel depois da constituição daquele Estado em 48, tampouco
depois das guerras travadas entre árabes e Israel, entre os países árabes e Israel. Não saíram de Israel, nem mesmo depois da chamada Guerra dos 6 Dias, em 67, ou da Guerra do Yom Kippur, em 73. É uma população calculada em alguma coisa como 15% do total da população israelense, não considerando quem vive nos territórios ocupados, não considerando os palestinos que vivem nos territórios ocupados. Essa população árabe israelense não tem os mesmos direitos dos judeus que vivem em Israel. Por exemplo, vocês sabiam que não pode haver casamento em Israel entre uma cidadã ou um cidadão árabe israelense e um cidadão palestino que vive nos territórios ocupados? Como um casamento entre eles daria direito a este palestino que vive no território ocupado de viver em Israel, esse direito não é reconhecido. Não é permitido o casamento entre uma árabe israelense e um palestino que viva nos territórios ocupados. Vejam só a restrição civil. É uma das múltiplas restrições que a população árabe israelense sofre em Israel. Mas não é só isso. As restrições são de muitos tipos, econômicos e políticos. As cidades administradas por árabes israelenses são prejudicadas na dotação de verbas, são prejudicadas nos programas do governo. De tudo se faz para impedir que os árabes israelenses possam aumentar sua influência no Estado de Israel. Além dessas medidas de ordem econômica, social e civil, mais recentemente foram adotadas leis que vão afirmando o caráter segregador do Estado de Israel. Recentemente foi aprovado em Israel, foram aprovadas em Israel as seguintes determinações. Primeiro, se estabeleceu formalmente que o Estado de Israel tem um caráter judaico. Antigamente a formulação é que o Estado de Israel era o lar dos judeus. Isso significava dizer que os judeus tinham Israel como lar, mas que outros povos também poderiam viver em igualdade de condições, ao menos formalmente, naquele território. Houve uma decisão, por iniciativa do governo Netanyahu, de determinar que Israel passasse a ser um Estado de natureza judaica. Isso estabelece claramente que existem classes diferentes de cidadãos. Os cidadãos de primeira classe, que são os judeus, e os cidadãos de segunda classe, que são os demais, os que professam outras religiões e que têm outras origens étnicas, em especial os árabes palestinos. Já não são mais parte do Estado de Israel pela formalidade legal. São moradores daquele território com um arcabouço legal que lhes discrimina. Isso foi aprovado pelo Knesset, pelo parlamento israelense. Mais do que tudo, além disso, o Knesset também aprovou uma espécie de recomendação ao Poder Judiciário israelense para que em suas decisões levasse em consideração, acatasse como orientação o receituário da religião judaica, que as decisões judiciais deveriam ser tomadas à luz dos fundamentos e dos valores da religião judaica. Olhem só que elemento, não apenas de subordinação dos outros povos que vivem em Israel à clara hegemonia sionista, mas também a ruptura do caráter laico do Estado de Israel, num processo que já é antigo, de fusão entre o sionismo laico e a ortodoxia judaica religiosa. É um processo longo, mas que vem se aprofundando nos últimos anos, retirando pouco a pouco o que resta de caráter laico do Estado de Israel. São leis como essas que vão conformando Israel como um sistema
triplamente autoritário. Primeiro, um regime de apartheid, porque os povos que foram vítimas e são vítimas de ocupação, que vivem nesses territórios ocupados, não têm nenhum direito político. Não têm direito ao seu próprio Estado, não têm direito à sua própria nação e não podem votar nas eleições do Estado que ocupou seu território. É um estado de apartheid para esses cidadãos palestinos que vivem nos territórios ocupados. Segundo, além de um estado de apartheid, é um estado internamente de caráter estamental. Ele possui castas com distintos direitos políticos, econômicos, sociais e civis. Os judeus possuem plenos direitos, especialmente os judeus askenazi, que são aqueles com origem na Europa. Os judeus sefaradi, especialmente os judeus de origem africana, os judeus de origem negra, porque existem judeus de origem negra cuja matriz é Etiópia, esses judeus sefaradi têm, embora não legalmente menos direitos que os judeus askenazi, sofrem ali uma certa discriminação, são considerados judeus de segunda classe. Abaixo dos judeus, com direitos menores, estão drusos, cristãos, que são povos de outras fés religiosas, mas que, teoricamente, possuem quase os mesmos direitos legais dos judeus. E lá embaixo estão os árabes israelenses, que não possuem os mesmos direitos dos demais grupos étnicos sociais que habitam o Estado de Israel. Um Estado de apartheid e um Estado estamental. Mas além do apartheid e do sistema de castas, há um terceiro elemento. Israel vai se transformando numa teocracia, ou seja, num regime autocrático, governado a partir da fusão entre o Estado e a religião, pelo peso crescente que vão tendo os partidos religiosos e determinadas leis que vão submetendo as instituições aos valores e ideias defendidos pela ortodoxia judaica. Apartheid, sistema estamental, Estado autocrático. Como fruto dessas inclinações autoritárias e excludentes do Estado de Israel, recentemente vimos decisões duríssimas que ferem no coração o que resta de democracia no Estado de Israel. Repito, o Estado de Israel é democracia ampla para os judeus, não para os outros grupos étnicos sociais. Nesta lógica, recentemente, o Comitê Eleitoral do Knesset, que é quem aceita as inscrições partidárias para as eleições, vetou a participação de um dos partidos árabes, o Balad, e proibiu a candidatura de uma das principais lideranças do Hadash, que é uma frente de esquerda que existe em Israel, cujo principal partido é o Partido Comunista de Israel, e que tem uma grande base entre os árabes israelenses. Mas vários judeus inscritos no Partido Comunista participam do Hadash. Uma das principais lideranças do Hadash foi proibido de se inscrever para as eleições próximas. Felizmente, a Corte Suprema israelense, que ainda não está tão adulterada, não está tão deformada por esse caminho de Israel no rumo de uma teocracia, a Corte Suprema anulou essas proibições. O Balad, Partido Árabe, poderá concorrer, e essa liderança do Hadash também teve inscrição aceita por decisão judicial para disputar as eleições do dia 9 de abril. Agora, próximo. No entanto, é evidente que vai se criando dentro do parlamento israelense um ambiente, um certo ponto de vista dominante, impulsionado pela direita sionista, impulsionado pelo bloco
liderado por Netanyahu, mas sem resistências da oposição sionista, sem forte resistência real da oposição sionista, encarnada por partidos centristas e também pelos trabalhistas, vai se criando um clima no Knesset, no parlamento israelense, de proibição aos partidos e aos políticos que criticam o caráter racial do Estado de Israel, que criticam sua constituição como Estado judaico, que criticam o sionismo, que criticam a ocupação dos territórios palestinos, que exigem a solução dos dois Estados. Este tipo de crítica passa a ser considerado, já passou a ser considerado pela direita sionista como motivo de cassação de registro do parlamentar e dos partidos que defendem esse tipo de posição crítica. Quem critica o sionismo, quem critica a ocupação dos territórios, quem critica a transformação de Israel num Estado teocrático, passa a correr sérios riscos de perder sua condição legal, de perder sua possibilidade de disputar eleições, de existir legalmente na sociedade israelense. Israel, na prática, por conta do caminho ao qual foi conduzido pela direita sionista, em particular pelo senhor Benjamin Netanyahu, Israel vai se convertendo, eu vou repetir essa expressão, em um Estado teocrático. Israel é um Estado de apartheid, por conta da exclusão e da marginalização dos cidadãos palestinos dos territórios ocupados e por conta da própria ocupação de territórios que não lhe pertencem. É um Estado colonial e de apartheid. Para além disso, é um Estado que passou a funcionar por um sistema de castas. Para além disso, vai se transformando num Estado teocrático. Benjamin Netanyahu, para ter maioria na sociedade israelense, precisa cada vez mais do apoio dos partidos religiosos, partidos extremistas, partidos que formulam sua política a partir de velhos registros religiosos, por exemplo. Vários desses partidos religiosos reivindicam que o direito de Israel às fronteiras estabelecidas biblicamente, a chamada Grande Israel, que na prática ia do Tigre ao Eufrates. Eles consideram, portanto, que os territórios ocupados devem pura e simplesmente serem incorporados ao território de Israel, porque no passado bíblico a Cisjordânia era Samara e Judeia, eram regiões pertencentes à Israel bíblica, a Grande Israel. Eles, inclusive, se referem sempre a essas regiões, não como Cisjordânia, não como um território que legalmente, por determinação das Nações Unidas, não como um território que pertença a um futuro Estado palestino, mas como parte da Israel bíblica. Netanyahu impulsionou a colonização desses territórios. Milhares e milhares de judeus, particularmente judeus religiosos, foram estimulados e financiados pelo Estado para ocupar esses territórios que, pelo direito internacional, não pertencem a Israel. E Benjamin Netanyahu agiu dessa maneira, para consolidar essa perspectiva da direita sionista, em aliança com os partidos religiosos, de que Israel tem o direito ao território bíblico. Embora Benjamin Netanyahu continue a falar formalmente de dois estados, que os palestinos têm direito a construir seu próprio estado, isso tem sido mais uma conversa para boi dormir, uma conversa sem resultado prático. Benjamin Netanyahu o que faz é adiar qualquer resolução que permita o fortalecimento da autoridade palestina e que passos concretos sejam dados na direção dos dois estados. Nesse ínterim, enquanto ganha tempo, Netanyahu, com os partidos religiosos, trata de ocupar ao máximo possível aquela área que deveria pertencer ao Estado palestino e utiliza muito da migração religiosa judaica
para este papel, criando esse bloco entre a direita sionista e os partidos religiosos que seguidamente têm vencido as eleições em Israel. Pode ser que em 9 de abril Netanyahu perca as eleições. Perca para um bloco de centro-direita. Um bloco de centro-direita que, no fundamental, defende as mesmas ideias de Benjamin Netanyahu. Defende a mesma política supremacista do Estado de Israel, mas que tem críticas aos setores mais extremistas, esse bloco centrista, poderá eventualmente executar a mesma política com mais moderação. Mas, independente de quem seja o vitorioso em 9 de abril, Israel já deu passos profundos, passos amplos, no sentido de romper com qualquer ordem democrática. Israel vai se transformando num Estado racista, num Estado de apartheid, num Estado colonial, num Estado teocrático. Essa é a verdade dos fatos. Aqui termino a exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens relevantes. A primeira delas, façam a inscrição, uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir a transmissão ao vivo dos nossos programas, bem como pesquisar e também assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, investigativo, para que tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Para obter informações sobre a assinatura solidária, o endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Entrem nesse endereço, informem-se e façam ali uma assinatura solidária de Opera Mundi. Para nós é muito importante. Para o jornalismo independente é muito importante. Queria aqui agradecer a audiência de todos que nos acompanharam pelo Facebook e pelo YouTube na tarde dessa quarta-feira. Aqueles que gostaram do programa, por favor, o compartilhem, ajudem a difundir a nossa produção. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com 20 Minutos de História. O tema, o nazismo é de direita ou de esquerda? Tema bem polêmico, bem atual, provocado pelas declarações recentes de Bolsonaro e de seu chanceler Ernesto Araújo. Até a próxima sexta-feira e um grande abraço.